Glória a Deus. Cumprimento a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Quero ler um versículo da palavra do Senhor que se encontra no livro de Lucas, capítulo 5, no verso 12, que diz: Cura de um leproso. E aconteceu que, quando estava numa daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostou-se sobre o rosto e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero ser limpo. Logo a lepra desapareceu dele. Glória a Deus. A palavra do Senhor, ela está falando a respeito de um homem que era leproso. E a palavra do Senhor faz saber que naquela época, ali as pessoas, que tinham sobre a sua vida essa doença contagiosa, essas pessoas tinham que ficar em lugares distantes, em lugares de isolamento. Elas não poderiam ter contato com outras pessoas, porque essa doença, ela é contagiosa. Ela ali pegava, uma doença que pega, Se a pessoa aproximasse ali, ela já contaminava também ali as outras pessoas. Era uma doença contagiosa. E a palavra do Senhor, ela faz saber que ali havia um homem e ele estava com essa doença. A palavra do Senhor não revela há quanto tempo ele estava enfermo. A palavra do Senhor não fala, mas dá para entender que já havia tempo. Aquele homem estava com aquela enfermidade terríveis. E a palavra do Senhor, ela nos orienta que ali, certa feita, ali Jesus estava, numa daquela cidade, como se disse, era numa cidade. Numa daquela cidade, porque Jesus passava por todas. Jesus, no seu ministério, ele passou por toda a terra. Então, ele passava por todas as cidades. Então, ele estava numa daquela cidade, e aquela cidade era uma das cidades que tinha o local de isolamento, o local onde havia o isolamento, onde ficavam todas as pessoas que estavam com esta doença, que estava com a enfermidade chamada lepra. Então, Jesus passou pelas outras cidades, mas ele estava logo nessa cidade tinha esse isolamento. E a palavra do Senhor faz saber que a lepra é uma doença tão terrível que ela vai comendo o corpo da pessoa devagar. A pessoa vai morrendo aos poucos. Muitas das vezes a pessoa que era atingida por essa doença, com o passar do tempo, às vezes a pessoa perde o dedo, daí a pouco perde a mão, outro perde o braço, outro começa por uma unha, daí a pouco perde a unha, daí a pouco o dedo, a mão, e assim vai seguindo. Onde aquela doença ataca, ela vai corroendo, ela vai comendo ali o corpo do ser humano aos poucos. E é uma doença contagiosa. Então, as pessoas, quanto ali era diagnosticada que estava com essa enfermidade, era necessário um isolamento, era necessário o afastamento das outras pessoas para não contaminar a sociedade. E a palavra do Senhor faz saber que Jesus, ele chegou ali numa daquelas cidades. Ele já tinha passado por outras, que com certeza não tinha quem sabe um hospital de isolamento, quem sabe uma clínica de isolamento, porque hoje em dia sabemos, que
Tem hospital, tem clínica, tem um monte de lugar, cada um trata de um tipo de enfermidade. Então, Jesus chegando ali numa daquela cidade que tinha o hospital, que tinha a clínica, não sei como falava naquela época, mas tinha um isolamento, onde havia pessoas isoladas com essa doença terríveis. E pela palavra do Senhor, nós sabemos que a lepra, quem sabe naquela época, né? Ali a ciência ainda era pouco avançada, não havia cura para aquela doença, não havia remédio, medicamento para curar a lepra. Mas a palavra do Senhor faz saber, quem sabe este homem que estava com essa doença, quem sabe este homem já tinha sofrido tanto, a palavra não fala. Quem sabe ele já tinha perdido alguma parte do seu corpo por causa da doença, a palavra também não fala. Quem sabe ele já tinha perdido algum órgão do teu corpo por causa da lepra. Quem sabe aquele homem já tinha sofrido tanto, que já estava num desespero, que já estava num sofrimento. Imagina a pessoa obter aquela enfermidade, aquela doença, é retirado do meio da sociedade, é levado para uma clínica de isolamento. Quando se fala em isolamento, distante das pessoas, distante da família, distante dos amigos, distante da sociedade, isolamento só fica ali aqueles que têm a mesma doença, aqueles que estão na mesma situação, que também já foram afastados, que não pode ter contato com as outras pessoas, não pode ter contato com a sociedade. Irmãos, isso dá para imaginar o tanto que é sofrido, o tanto, irmãos, que dói. Imagina a doença já no corpo, já trazendo dor para o corpo, corroendo ali aos poucos, matando aos poucos, perdendo uma perna, perdendo uma mão, perdendo um dedo, perdendo uma parte do rosto, ou perdendo a perna, o pé, não sei. Já é algo que dói profundamente. Uma dor terrível de estar sentindo aquela dor profunda sem ter um medicamento ali que possa aliviar. Outra dor terrível de saber que foi afastado da sociedade, que foi afastado da família e que hoje se encontra num local de isolamento. Uma segunda dor terrível. A terceira dor, saber que está ali aguardando o momento da morte, porque sabe que não havia medicamento suficiente que curava aquela doença. Então, a dor na carne, a dor da separação e a dor de saber que está ali aguardando a morte porque não tem cura. Você já pensou, irmãos? Que desespero, que tristeza. Muitas das vezes, né, irmãos, a gente vê pessoas que têm de tudo. Tem saúde, tem a família, todo mundo juntinho ali, numa união perfeita. Tem os seus problemas para ser resolvido, mas sabe que tem solução para eles. Tá com a dorzinha de cabeça que sabe que ali vai tomar um analgésico, vai melhorar. Ou se for uma enfermidadezinha mais profunda, sabe que vai ali, o médico já tem médico especializado para todas as enfermidades. Mesmo passando por dor, muitas das vezes com a dor, com a cirurgia, por momento com um processo sim, mas tudo reunido com a família, tudo dentro do hospital junto com a sociedade,
ali aguardando o momento dos médicos fazer o que tem de ser feito e ser liberado para voltar para casa. E quantas das vezes reclama da vida? Mas reclama. Nada tá bom. Nada serve. É uma reclamação, uma murmuração que só Deus para dar paciência quando essa pessoa chega e começa a despejar tudo ali. E reclama da doença, reclama da família, reclama da cama que está deitado, reclama dos medicamentos que está sendo utilizado, reclama dos médicos que está tendo maior cuidado, reclama de tudo. Mesmo o médico falando que já está recuperando bem, que daqui a pouco já vai voltar para casa, e continua reclamando. Agora para e pensa no tempo desses leprosos lá. Não tinha cura, não tinha remédio suficiente, a dor era profunda e constante, tinha que ser afastado da família, tinha que separar da sociedade, tinha que ficar num lugar de isolamento que não tinha visita, não tinha nada. Hoje, quando está lá no hospital fazendo um tratamento, quantas das vezes a gente chegava lá para fazer visita no hospital, o quarto cheio de visita, família sentada na beira da cama, levava as coisas gostosas que sabe que a pessoa gosta, levava lá no quarto lá na hora da visita, para ele comer, para ele beber. A família toda em volta, visita ali evangélico orando a favor deles, sabendo que em breve terá alta. Imagina aqueles leprosos numa casa de isolamento, onde a família não poderia ir ver, onde o filho não poderia ver o pai, onde a mãe não poderia ver a filha, nem a filha ver a mãe, onde parente não tinha liberdade de chegar ali porque era contaminado também, onde ali não tinha esperança de melhora, mas só a esperança da doença e comendo cada dia mais o corpo, a ponto, quem sabe, de chegar e ficar aquele corpo lá, faltando perna, faltando braço, faltando parte do rosto, da boca, dos olhos, aguardando o momento da morte. Isso que era triste. E hoje em dia o povo está vivendo um tempo que está com a bênção na palma da mão e só sabe reclamar da vida e só sabe murmurar. Mas a palavra do Senhor faz saber que os murmuradores não herdarão o reino do céu. Os murmuradores não herdarão o reino do céu. Vamos parar de reclamar da vida, irmãos. As coisas tá boa demais. As coisas tá fácil demais. Tá doendo, mas você tem a sua família do seu lado e além de tudo você tem Jesus que você pode clamar por ele. Tá passando luta, mas tem solução. Tem uma causa para ser resolvida faz tempo? Tem, mas vai chegar um momento que ela vai ser entregue, resolvida na sua mão, porque tem advogado, tem juiz, tem tudo, e vai resolver a sua causa, e acima de tudo, tem Jesus, que é o juiz do juiz, advogado dos advogados. E por que reclama tanto? E por que lamenta tanto? Luta todo mundo passa, sofrimento todo mundo passa. E reclamar, todo mundo está reclamando, muita murmuração, mas cuidado, o murmurador não herdará no reino do céu, porque a palavra do Senhor, ela fala ao contrário, em tudo dai graça, tudo, em tudo, está doendo, dai graças a Deus, está sofrendo, dai graças a Deus, está passando por um momento estreito, dá graças a Deus. Ah, mas tem muito tempo que essa enfermidade me afeta, dá graças a Deus.
Ah, eu estou com a causa para ser resolvida, mas faz tempo. Dá graças a Deus, porque tudo tem o tempo determinado. O Senhor sabe o momento certo de nos entregar a vitória. O Senhor sabe o momento certo que Ele vai te curar. O Senhor sabe o momento certo que Ele vai te exaltar com a bênção que Ele te prometeu. O Senhor sabe o momento certo da sua causa que há tempo parece que ela está travada não, porque não chegou o momento de Deus ainda. Remecanta labassúria. Aquela causa que você acha que parece que foi esquecida, ela não foi esquecida, é porque não chegou ainda o momento do Senhor agir. O momento do advogado da terra é um, mas o momento do nosso advogado celestial é outro. O momento do juiz da terra é um, mas o momento do juiz é outro. Muitas das vezes o Senhor permite passar um tempinho, nós pensamos que passou do tempo, mas não passou, porque ainda está dentro do tempo de Deus. É para provar a minha fé, é para provar a sua fé, é para provar como nós vamos agir. Ah, decanta labassúria. E nós murmurar vai resolver alguma coisa? Nós começar a ficar desorientada, desesperado, vai resolver alguma coisa, meus amados? Ficar murmurando, conta para um, conta para outro, vai resolver alguma coisa? Quem sabe essa ainda não chegou na nossa mão porque nós estamos murmurando, nós estamos reclamando demais. Conta para um, para outro. O Senhor está esperando você parar de contar para todo mundo os seus problemas e passar a contar só para Ele. O Senhor está esperando você parar de murmurar e se dobrar o seu joelho diante dEle para que Ele venha entregar a sua vitória. Se a bênção não chegou na minha mão ainda, porque ainda não chegou o tempo de Deus. Se eu sou uma serva de Deus, até minhas bênçãos para chegar nas minhas mãos, ela é de Deus também, tem um momento certo para chegar. Assim estava aquele leproso lá. A palavra do Senhor não revela quanto tempo que aquele homem estava lá naquele sofrimento. A palavra do Senhor não revela quanto tempo ele estava naquele desespero. A palavra do Senhor não fala como estava a situação, o corpo dele. A palavra só revela que ele era um leproso. E a palavra do Senhor faz saber que um certo dia, Jesus chegou ali numa daquelas cidades que tinha aquela casa de isolamento, onde estavam aqueles leprosos. E ali, quando Jesus estava num determinado lugar, ali, quem sabe, de longe, né? Porque aqueles leprosos não podiam aproximar da humanidade, não podiam aproximar da sociedade. E ali naquele momento, eis que um homem cheio de lepra, vendo Jesus, ele veio, ele prostou-se sobre o rosto. Como se disse, ele prostou aos pés do Senhor Jesus. E naquele momento que ele prostou, ali nos pés do Senhor Jesus, ele rogou-lhe, dizendo: Senhor, se quiseres, bem pode limpar-me. Preste atenção. Primeiramente, aquele homem que estava leproso, quando se fala lepra, era uma enfermidade incurável. Aquele homem era para estar num desespero terrível. Mas a palavra do Senhor não mostra, não aponta que ele estava desesperado. A palavra do Senhor fala que aquele homem cheio de lepra, vendo Jesus, ele prostou-se sobre o rosto. Ele se prostou de joelho, ele dobrou o joelho e começou a falar com o Senhor: Senhor, se quiseres, pode me limpar.
A palavra do Senhor não fala que ele estava frente a frente com Jesus. Quem sabe ele estava em longa distância. Porque se é que havia um isolamento, Jesus estava na cidade, numa daquelas cidades. E ele vendo Jesus, a palavra do Senhor não fala se era perto ou se era distante, mas quando ele viu Jesus, qual que foi a decisão que ele tomou? Foi de gritar desesperado: Jesus, vem cá, Senhor, vem cá fazer alguma coisa, que eu não aguento mais, está doente. Não! Ele tomou uma decisão muito interessante. Não sei se estava perto ou de longe. Quando ele viu Jesus, ele se prostrou. Ele se dobrou o joelho. Por que se ele dobrou o joelho? Ato de humilhação. Ele se humilhou. Por que ele se humilhou? Que ele sabia que ali estava o mestre. Ele sabia que ali estava um homem de grande poder, de grande autoridade. Ali estava o Filho de Deus. Ele viu que aquele homem era necessário ter reverência diante dele, não era de qualquer maneira. Irmão, muitas das vezes tem pessoa que acha só porque é Jesus, chega gritando, chega em desespero. Jesus faz alguma coisa ali, até dá a impressão que chega pondo ordem em Jesus. Muitas das vezes quer imprensar Jesus na parede: Senhor, faz alguma coisa aí, porque eu não aguento mais, e ali mais um desespero terrível. Até dá a impressão que parece que Jesus é seu empregado, que você é o patrão. Faz aí, Senhor, faz depressa, que eu não aguento mais, estou morrendo, e num desespero terrível. Isso ainda se não dizer: ó, Senhor, se o Senhor não fazer isso, eu vou sair da tua presença. Se o Senhor não me der essa bênção, Senhor, que eu estou precisando, eu não volto aqui na igreja mais, eu não vou ler a Bíblia mais, não vou orar, não vou fazer nada. Não é assim a atitude de muitas pessoas? Isso significa desespero, murmuração, falta de fé e falta de confiança e falta também de reverência diante do Senhor. Jesus é Senhor dos senhores, Jesus é Rei dos reis, Jesus é Príncipe da paz, Jesus é o grande eu sou, Jesus é o Todo-Poderoso, Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o Salvador da humanidade. Então, sabemos que é um homem santo e para nós aproximar dele, nós temos que aproximar com reverência. Não importa se estamos passando por luta, se estamos passando por uma dor, se estamos ali em desespero, seja lá o que for que nós estiver passando, mas para aproximar de Jesus nós temos que ter reverência, porque aquele leproso, imagina a situação daquele leproso, mas quando ele viu Jesus, ele prostrou-se em rosto, ele se dobrou o joelho. A coisa que mais chama a atenção de Deus quando você aproxima dele é ver o seu comportamento como se aproxima dele. É quando ele vê que você respeita ele como Senhor. É quando ele vê que você tem reverência diante dele, que você reconhece que você não é nada e que ele é grande, alabassurianda. Quando você se prostra diante dele, isso como ele se agrada. Mas imagina você passando por uma luta, por um sofrimento, por um desespero, você chega como um doido, como um tolo, melhor dizendo, diante dele, gritando: o que é isso, o que é aquilo, faz aí como se manda. Isso aí deixa o Senhor triste e revoltado, porque o Senhor, seja lá o que nós estiver passando, seja lá o momento que nós estiver mais agravando a nossa vida, mas para nós se aproximar do Senhor, nós temos que ter reverência, lamassuri, cais. E eu creio que quando aquele homem prostrou sobre o rosto, e ele rogou significa ele pediu.
Ele não foi falando assim, Senhor, me cura, Senhor, não aguento mais, já perdi. Quem sabe já tinha perdido parte do corpo? Não. Ele dobrou o joelho, prostou-se diante do Senhor. Ele rogou, quer dizer, ele pediu, dizendo, Senhor, se quiseres, bem pode me limpar-me. Olha que educação, que gesto maravilhoso. Irmãos, essa maneira que esse leproso se aproximou do Senhor, quem sabe nem aproximou a vez numa longa distância, mas da maneira que o comportamento dele, da maneira que ele agiu com tanta reverência, aquilo ali tocou profundo no coração de Jesus. Tocou profundo. Imagina um homem ali, quem sabe faltando pedaço, com uma doença incurável, no local de isolamento, numa dor que não cessava, não tinha medicamento para acalmar a dor, como nos dias de hoje tem remédio que faz passar a dor. E ele ainda conseguiu ter um procedimento tão lindo diante do Senhor, de prostrar diante do Senhor, de se humilhar, de pedir o Senhor, não foi pedindo direto a cura, não. Primeiro ele falou assim, se o Senhor quiser, decanta lá, bassúria. Antes dele pedir para o Senhor curar ele ainda disse, se o Senhor quiser. Tá vendo, irmãos? Por que ele falou, se o Senhor quiser, bem pode me curar? Eu creio que aquele homem entendeu, porque tem o momento do Senhor. É a mesma coisa, fala, Senhor, me dá minha bênção, se eu quero a minha bênção. Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me dar minha bênção. Por que se o Senhor quiser? Porque a vez não é no tempo dele ainda me dar minha bênção. Eu posso querer agora, mas a vez o tempo não é o dele se agora. Então, se o Senhor quiser, tu pode me dar. Então, aquele homem, ele foi muito sábio da maneira que ele se comportou diante do Senhor. Senhor, se quiseres, bem pode me limpar. Ele sabia que Jesus tinha poder para curar. Ele sabia que pela medicina era incurável. Ele sabia que quando chegava naquele estado ali que ele já estava, não tinha cura. Se afastava da sociedade, isolamento e dor e até a morte. Mas ele sabia que Jesus tinha poder para curar aquela enfermidade. E quando o Senhor olhou a situação, a maneira, o comportamento daquele leproso, Jesus estendendo a mão para ele, aqui dá para entender que ele aproximou de Jesus sim, que a palavra fala, e ele estendendo a mão tocou-lhe. Então, se o Senhor estendeu as mãos para ele e tocou, sinal que estava perto. Canta lá, bassurianda. Irmãos, muitas das vezes nós estamos tão perto de Jesus, e para que tanto desespero, hein? Eu sirvo a Deus tantos anos, um desespero terrível. Parece que quer esfregar Jesus na parede, me dá minha bênção, e grita ainda com arrogância. Por quê? É porque você ainda tem dúvida, né? Você acha que Jesus não cura. Você duvida ainda que Jesus tem poder para curar. Aquele leproso sabia que Jesus curava, que ele disse, se quiseres, pode me curar. Se quiseres, bem pode me limpar. Ele sabia que Jesus tinha poder para limpar o seu corpo daquela lepra. E da maneira que ele agiu foi tão interessante que chamou a atenção de Jesus. Jesus estendeu as mãos para ele, estendeu a mão e tocou, dizendo, quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu. Irmãos, muitas das vezes nós não alcançamos a bênção do Senhor
Às vezes entra semana, passa semana, entra mês, entra ano, sai ano. E é uma vida de desespero constante. Porque só sabemos reclamar, só sabemos murmurar, não sabemos aproximar de Deus, não sabemos aproximar de Jesus com reverência. Muitas das vezes sabemos aproximar de pessoas. Conta o problema para um, conta o problema para outro, conta o que está passando para fulano, conta o que está passando para cicrano, que seja da saúde, que seja de problema no trabalho, que seja de problema na família, que seja de problema no casamento, é tudo quanto há, aproxima de todo mundo e conta a sua história. E no momento que você conta o seu problema para todo mundo, aí o Senhor dá uma afastada. Imagina o Senhor olhando você, contando o seu problema para todo mundo, para todos. Conta o problema para a família inteira, conta o problema para os vizinhos, conta o problema para os moradores do bairro, conta os problemas para a igreja inteira, conta para tudo. Aí o Senhor olhando, o Senhor falou assim, tá bom. Se ele está tendo força para falar tanto ainda, para contar para todo mundo, é porque o problema não está tão agravado. Deixa. Se ele está contando lá que ele está confiante que ele vai conseguir obter solução. Deixa contar para todo mundo. Às vezes ele está achando que é da multidão que vai vir cura para ele. E aí é onde que passa tempo, você sofrendo, passando e nunca consegue receber a vitória porque não tem sabedoria de aproximar de Deus. Não tem sabedoria de aproximar de Jesus, que tem poder para curar todo tipo de enfermidade, para resolver todos os problemas, para revogar a sua causa, para solucionar todos os teus problemas. Seja sábio, meus irmãos. Seja sábia, minhas irmãs. Aproxima de Jesus. A única coisa que o Senhor repara muito bem é da maneira que a pessoa aproxima dele. Se você aproximar dele com arrogância, pode ter certeza, seu caso vai ficar para depois. Porque ele não vai lidar com arrogante, porque ele é manso. Se você vai aproximar dele com atrevimento, pode ter certeza que a sua causa vai ficar para depois. Que Jesus é tranquilo, ele não tem atrevimento. Se você aproxima dele com gritaria, gritando, querendo imprensar ele na parede, ameaçando que se ele não te dar sua bênção, que você vai sair, que você não vai fazer mais nada para ele, que você vai desviar, pode ter certeza que o seu caso vai ficar para a próxima, mais para frente. Porque você chegou com gritaria ali ameaçando, ele não vai te atender, porque ele é manso. Ele vai dar um tempo de você se amansar. Quem está lá basurianda. Quem sabe você não recebeu a sua bênção ainda porque você é muito bravo. Você é muito valente. Você é muito brava, muito nervoso, muito nervosa, explosivo. Estoura fácil, explode fácil. O Senhor está dando um tempo de você se amansar. Quando você aprender a chegar até Ele, se prostrar diante dEle, se humilhar e provar que você sabe que Ele é o único que pode resolver a sua solução e você fazer como esse leproso, Ele vai te ouvir.
Irmãos, muitas das vezes não somos ouvidos, não porque Jesus não ouve, porque nós não temos sabedoria para aproximar de Jesus. Muitas das vezes nós pensamos que aproximar de Jesus é igual a aproxima do mundo. Muitos estão querendo aproximar de Jesus como aproxima do homem, como aproxima de uma festa, como aproxima de qualquer tipo de barulho, de coisas terríveis do mundo. Não. Para aproximar de Jesus tem que ter sabedoria. Para aproximar de Jesus tem que ser com santidade. Ele é santo, alamassuri me canta, alabassúbia. E aquele leproso, ele recebeu a cura dele. Ele era para estar desesperado, sim. Imagina, irmãos, um ser humano saber que está desenganado do médico, que não tem cura, já está longe da sociedade, já está longe da família, ele num lugar que só sente dor, que só vê sofrimento. Aquele leproso era para estar desesperado. Mas por que ele não desesperou? Porque quando ele viu Jesus, ele falou assim, agora eu vi a pessoa certa. Então, irmãos, quantos pregam a palavra de Jesus, que fala que Jesus cura, mas não foi curado ainda? Quantas pessoas pregam que Jesus resolve o problema, que Jesus é a solução, mas os problemas dele continuam sempre gravados e ainda não foi solucionado? Está faltando sabedoria para aproximar do Senhor. Seja manso, seja humilde. Chega de murmuração, chega de falação, chega de falácia, chega de reclamar demais, chega de contar para todo mundo. Saiba que Jesus cura, saiba aproximar dele com reverência, se prostra, se humilha, pede perdão, adora ele primeiro. Porque no momento que se você prostra diante do Senhor, você reconhece que ele é o Senhor, você adora ele, você se humilha ali, chora, exalta o nome do Senhor. Muitas das vezes não gasta nem você falar da doença para ele, só na adoração, labassuri me derrasse. Só na adoração ao Senhor você recebe a sua vitória. Então, nessa tarde, o Senhor está falando a respeito da murmuração. Para de murmurar, para de reclamar demais, para de falar demais. Vamos passar a crer mais, a confiar mais no Senhor. Se não temos, vamos pedir sabedoria para nós aproximar do Senhor. Vamos ter reverência diante do Senhor. Vamos ser sábios a aproximar do Senhor. A palavra do Senhor tem uma passagem que fala que quanto aproximar do Senhor, que as nossas palavras sejam poucas. Lembrar que nós estamos na terra e Ele está no céu. Por que tanta falazada? Se nós cremos no Senhor, não gasta gritalhada, não gasta falazada, desespero não. Se nós cremos no Senhor, vamos aproximar dele, vamos adorar ele, vamos agradecer a ele, vamos abraçar com ele. Que só ao meio a sabedoria que nós sabemos aproximar dele já é o suficiente para nós receber a nossa vitória. Seja uma cura, seja uma libertação, seja uma solução do problema, seja uma causa que temos para receber. Vamos aproximar do Senhor com sabedoria, como aquele leproso aproximou. Através da sabedoria dele, ele ficou curado da lepra. E através da sabedoria que nós aproximar do Senhor, nós vamos obter a nossa vitória também. Mas o Senhor espera de mim e de você reverência. Ele é santo, Ele está no céu e nós estamos na terra. Então, vamos saber até como se aproximar do Mestre. Amém? Que Deus abençoe. Em nome do Senhor Jesus.